bem-vindos ao meu canal novamente a esse vídeo. O tema de hoje está bem especial, falar sobre amamentação. E eu vou tentar ser breve, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque esse tema ele gera muitas nuances, muitas informações. Tem muita coisa para falar sobre a amamentação. Eu trouxe várias coisas aqui que eu quero tentar falar um pouco sobre o que eu usei, o que funcionou, o que não funcionou, qual foi os métodos que nós usamos, como que o meu filho, né, hoje se alimenta. Enfim, quero falar um pouquinho aí sobre isso com vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Aproveita, se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal. Eu quero trazer mais conteúdo sobre maternidade, rotina, autodesenvolvimento. E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para agora, curte já esse material que estou fazendo aqui para vocês, para as mamães, para os papais que querem acompanhar, entender um pouquinho mais sobre como que nós fizemos. Então deixa aí o seu like, já aproveita, deixa um comentário, não te custa nada. E compartilha, né, após aí você assistir, se você achar que faz sentido, compartilha esse conteúdo, esse material com alguma outra mamãe ou algum outro papai, ou alguém que esteja aí planejando ter um filho na espera aí de um baby, beleza? Bora lá! Quero começar falando para vocês que eu sou uma mãe muito realizada em amamentar. Eu já dando a informação para vocês, hoje o Caleb, meu filho, tá com 6 meses e ele se alimenta através da amamentação, né? Eu sou lactante, então hoje o método principal de alimentação do Caleb é o leite, né? Nós iniciamos a introdução alimentar faz 2 semanas com frutas, então ele ainda tá na fruta. E aí a gente vai partir agora para essa próxima semana com os alimentos sólidos mesmo, né? Que é arroz, feijão, carninha, legumes, vegetais. Mas até o momento ele tá no leite materno e nas frutas. Tentamos fórmulas que, né, nós gostaríamos de dar fórmulas, né? Sim, a gente já tentou, a gente até deu por um curto período de tempo, eu acho que, se eu não me engano, ele estava com 15 dias de vida. O Caleb, ele passou por uma situação que foi uma gafe minha. Com 15 dias de vida, a gente viu que ele reduziu um pouco de peso, o que é normal para todos os bebês quando saem da maternidade, perdeu um pouquinho e depois eles se recuperam. Só que, gente, um certo domingo, eu em casa sozinha com o Caleb, decidi pesar a criança e eu fiz uma pesagem errada. Eu usei a balança, a balança que nós tínhamos, né, que nós temos, ela é uma banheira com balança junto. E aí eu fui pesar o menino em cima da cama. E aí não se pesa o menino em cima da cama, né? Não pode colocar a banheira em cima da cama porque tem que usar numa superfície reta. E aí nessa de pesar ele em cima da cama, na banheira ali, deu o peso errado, deu quase 1 quilo a menos do que ele tava. E esse dia eu lembro que foi assim, agoniante, frustrante, desesperador, para ser bem sincera para vocês. Porque eu achei que, né, meu filho estava entrando em desidratação. Então, onde eu entrei em contato com a pediatra, enfim, aí ela recomendou entrar com a fórmula de imediato. E se ele viesse a não ficar bem, né, dar alguns sintomas, ele estava bem, ele estava um pouquinho moadinho, mas eu já tentando linkar isso com, né, com a possível desidratação dele, comecei a entrar em paranoia e aí a médica falou, entra com a fórmula, né, hoje já, vai lá, compra, e se ele não aceitar a fórmula, se você vê que tá reduzindo mais peso, aí sim você vai pro hospital. Porque minha vontade na hora, gente, era de correr, pegar esse menino e correr pro hospital. Pensa a loucura. O Alexandre, nesse dia, era domingo, ele tava dando uma aula, e eu entrei, não, minto, ele tava num campeonato de jiu-jitsu e eu entrei num desespero que eu liguei pra ele e falei, chorando, né? O Caleb tá em desidratação, tá emagrecendo muito, enfim, gente, essa situação aí deu pano pra manga. Mas daí no fim não era, ele não tava em desidratação, foi o peso errado que eu acabei usando o método errado, né? De pesar ele, enfim, a gente acabou dando fórmula para ele. Então, essa semana ele tomou fórmula, durante acho que uns 5 dias a gente acabou dando fórmula. Mesmo
a gente entendendo que tinha sido um método errado de pesagem, a gente continuou dando fórmula até para ver como que ia ser a adaptação dele, se a gente ia se adaptar dando fórmula ou não. A gente acabou dando por 5 dias e a gente gostou, ele aceitou, mas ele tava dando umas golfadas muito grandes, então foi aonde a gente viu que ou era a fórmula, ou enfim, a gente não se adaptou com a fórmula e não era uma coisa que eu queria dar, né? Foi porque realmente precisou, a gente deu e aí mantemos para ver como que seria, né, essa adaptação com fórmula. Então eu tava dando ainda o TT e dava a fórmula, né, nessa semana. Mas aí com os golfos dele, né, e sem a real necessidade, a gente acabou desistindo, falou, não, quer saber, não vamos dar a fórmula porque não precisa, né, ele tava comigo 100% durante o dia, não teria essa necessidade e não era uma vontade nossa, né, de dar a fórmula e nem no futuro tão breve a gente não iria precisar porque os nossos planos já desde a gestação era que eu ficasse com o Caleb por um tempo determinado, que é o tempo de Deus, né? Até Deus permitir eu ficar com ele em casa e podendo dar a livre demanda. E então, a amamentação até hoje, ela é livre demanda. Eu entendo que tem alguns estudos que falam que a livre demanda é quando você só oferece o TT, né? Você só dá o leite materno para a criança na mama. Contudo, a gente não dá só na mama, então pode-se considerar que não é uma livre demanda, a gente acaba dando uma mamadeira pro Caleb, né? O Alexandre me ajuda nas madrugadas com a mamadeira. Então, a gente até um mês, se eu não me engano, o Alexandre me ajudava com a mamadeira nas madrugadas, a gente intercalava, eu dava dava TT, ele dava uma mamadeira. Aí a gente parou, aí eu falei pra ele, não, deixa que eu, né, sigo dando só no TT. E aí acho que chegou ali com uns 3, 4 meses, gente, eu tava um pouco cansada, bastante cansada de acordar nas madrugadas. E aí eu acho que foi junto com um salto de desenvolvimento, com vacina. Aí eu falei, amor, volta a me ajudar, preciso da tua mão. Então a gente colocou a mamadeira novamente na madrugada e em algumas necessidades, quando precisava sair ou quando ele estava em casa, tinha leite extraído, ele dava para mim. Então passou a me ajudar novamente, né? Então essa é nosso jeito, né? Não se considera livre demanda, mas quando ele quer, ele mama, né? Quando ele tá com fome, a gente costuma dar a cada 2 horas, 1h30, não tem sido a cada 3, porque o Caleb, ele é um menino faminto, ele gosta de mamar, então a cada 2, 2h30, ele mama. Então eu dou o TT pra ele, ou quando, né, o Alexandre tá normalmente à tarde, por alguma situação, alguma necessidade, ele dá na mamadeira o meu leite. E esse é o nosso método. E eu quis trazer aqui para vocês alguns dos produtos e materiais que eu usei desde a gestação. Então eu quero mostrar aqui para vocês o que eu usei de pomada, tá? Até essa foi uma das perguntas que uma amiga minha que tá grávida me perguntou recentemente, o que eu uso, o que eu usei, como que tem sido a amamentação. Então foi foi até uma confirmação, porque eu já vinha pensando em fazer esse vídeo sobre a amamentação. E aí eu falei, eu vou juntar tudo e vou falar sobre isso, porque eu acredito que a dúvida dela pode ser a dúvida de outro, né? E assim como um dia eu já entrei no YouTube para ouvir sobre a amamentação, né? Na época de espera, de querer ter filho, e até durante a gestação eu entrei várias vezes no YouTube para ouvir sobre esse tema, e foi onde então eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Então, o que eu usei de pomada? Eu ganhei essa pomada aqui de uma amiga minha, da Medela, que é a Purilan de Lanolin. Eu usei ela algumas vezes, mas ela não foi a minha pomada predileta, porque ela é bem pegajosa, mas eu tenho boas recomendações dela, todo mundo que usa fala muito bem dela, e ela me deu essa pomada e eu usei por alguns dias. Mas o que eu usei mesmo foi essa daqui. Ah, gente, só pra comentar,
o Caleb tá dormindo nesse momento, por isso que eu tô falando que é um pouquinho meio baixinho. Ó, ele tá lá. Então por isso que eu estou aqui conseguindo falar com vocês nesse momento. A pomada que eu gostei muito e que me ajuda até hoje, eu uso de vez em quando. Por quê? Porque o Caleb tá com 2 dentes na frente. E ele de vez em quando ele anda me dando umas mordidinhas. Não é sempre, mas quando ele entra às vezes ali naquele momento já que não é mais a mamada efetiva, e aí às vezes eu não me dou conta que ele já tá lá naquele momento mais de chupetar o peito, e aí ele começa a dar umas mordidinhas, às vezes machuca, às vezes na madrugada, que às vezes não é fome, ele só quer estar ali mesmo pro cheirinho, né? E isso é um outro tema que eu quero falar pra vocês. Num outro vídeo eu quero falar sobre o desmame noturno que a gente quer fazer com ele. Eu já tô colocando alguns métodos para que ele estenda mais. Então agora nesse momento faz 2 noites que ele acordou uma vez só na noite. Ele tava acordando a cada 3, 4 horas, às vezes acordava a cada 2. E aí eu já tô entrando com alguns métodos para o desmame, mas eu vou falar num outro vídeo sobre isso. Se vocês querem ouvir sobre desmame noturno, eu quero passar por esse período, óbvio, quero passar por ele, viver essa experiência, e aí com sucesso ou sem sucesso também quero vir aqui falar sobre isso. E se for interessante, me deixa saber, comenta aqui para eu preparar esse conteúdo depois para vocês. Então a pomada que eu gosto muito, que eu também ganhei, esse aqui foi da Bárbara Silva e esse aqui da Bárbara Pellegrini. A Bárbara me deu esse aqui, que é da Earth Mama. Ele é uma pomada orgânica e ela é tipo uma manteiga e ela tem cheiro de cacau, gente. Ela dá vontade de comer essa pomada. Realmente, ela é muito gostosa. O cheiro dela é maravilhoso. E aí eu usei muito esse daqui durante a gestação para preparar o bico, porque diz que, né, é bom para ir já hidratando, né, para evitar as fissuras. E eu não tive fissura, gente. Eu não tive fissura. O meu peito, meu mamilo, ele não sangrou em nenhum momento. E essa pomada aqui, ela é maravilhosa. Eu amo essa pomada. Realmente, dá vontade até de cheirar de novo, porque ela é muito gostosa e eu super indico ela. E um outro creme que eu passei no peito, mas não no mamilo, foi realmente em volta dos seios para evitar as estrias, foi esse aqui, da Palmer's, de cacau também, que também dá vontade de comer, de tão gostoso que é. E aí tem colágeno, elastina, argan, chia. É uma pomada é um creme, né, muito bom, que também se usa na barriga, nas coxas, em todo o corpo para evitar a estria durante a gestação, até nos pés, né, porque o pé também incha. E eu usei até, se eu não me engano, até o fim do resguardo, de 40 dias, direto, não me livrou das estrias. Eu tive estria no mamilo, nos peitos, tive estria, mas ela é muito boa para hidratar. Volta e meia, aqui agora a gente tá numa época de inverno, então fica mais ressecado, né? Até porque enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Nessa, a minha mama, ela ficou realmente um pouco seca, então eu costumo usar esse aqui ainda quando ela resseca. Eu deveria usar todo dia, eu acho, e até uma amiga minha comentou que seria muito interessante eu continuar usando até o fim da amamentação. A Cássia comentou isso comigo, uma amiga, porque devido realmente a essa enche, esvazia, né, pode dar mais estria e poderia estar evitando. Então eu preciso realmente usar mais esse creme. E o que mais eu usei durante a gestação? Eu já usava, gente, tá aqui, na amamentação, na gestação, eu usei, não é muito indicado, tá? Mas eu usei. Porque o meu mamilo, ele não era muito saltado, então eu tinha muito medo que o Caleb não fosse conseguir fazer a sucção. Então eu usei esses, nem sei o nome, bico, não sei, não é bico, enfim. Você posiciona isso aqui na auréola e o bico ele fica lá dentro e o leite
você usa ele assim, aí tem os furinhos que respira, e aí o leite que vai vazando. Isso aqui é muito bom para depois que você já tá amamentando, mas eu usei durante a gestação para criar o bico, tá? Eu usei para criar o bico. Não usei muito, mas eu usei. E para saltar o bico. Se adiantou? Eu não tenho muita certeza, mas usei por alguns dias para o bico já, porque com a pressão do sutiã, né? Realmente, quando eu tirava, eu via que ele estava um pouco mais saliente, tá? Então eu usei, mas não usei, eu acho que usei uma ou duas vezes depois, realmente, para coletar o leite depois de começar a amamentar, tá? Mas não é muito indicado. E, gente, eu tive um ponto importante. Eu tive candidíase mamária, eu tive 2 situações de candidíase mamária, sofri bastante. E já falando aqui pra vocês, a amamentação, pra mim, eu acho que até então foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi e experimentei da maternidade. Eu amo ser mãe e amamentar, e eu amo poder oferecer o leite do meu seio, mas no começo foi muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Foi bem desafiador e eu pensei várias vezes em desistir de amamentar o Caleb, devido realmente às dificuldades, sabe? No começo ele teve a dificuldade na pega, ele mamou já desde a primeira vez, no hospital mesmo, né? Após ali o nascimento dele, ele já pegou, graças a Deus ele pegou. Então eu tive essa bênção, né, de ter essa aceitação dele boa. Só que ainda assim, ele, né, como todo bebê, ele precisava se acostumar com a minha auréola, com o meu bico, e eu a me acostumar a saber oferecer o peito para ele, né? Então a gente teve muita dificuldade. Eu acho que na maioria dos casos as mamães têm dificuldade, e se você tá tendo e tá assistindo esse vídeo agora e tá passando por uma dificuldade na amamentação, eu te digo, vale a pena insistir, não desista, não desista. Eu ouvi isso de uma amiga também que comentou comigo que teve dificuldade, e ela falou pra mim: Tuane, é desafiador, é dolorido, mas não desiste, vale a pena. E esse conselho dela ficou reverberando todas as vezes que eu passava pelas dificuldades. Eu falava, eu não vou desistir, eu vou passar por isso. E hoje, graças a Deus, com 6 meses de amamentando, a gente tá super bem. E eu pretendo amamentar ele até, como eu comentei, até Deus permitir e até ele querer. Então, valeu a pena passar pelos desafios. A maternidade, gente, é um ato de doação, né? Eu falei no meu outro vídeo, no meu vídeo anterior, sobre o tema de maternidade. Se você não viu esse vídeo, eu te sugiro a voltar e assistir ele. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo, que eu falei sobre a maternidade. E a maternidade ele é o maior ato de doação, eu creio, na vida. Então, é difícil? Vai ter os desafios, vai ser desafiador, gente. Muitas vezes você vai entrar em um nível de exaustão, um nível de esgotamento muito grande, com certeza. Mesmo a gente passando por um tempo de espera, de sonho com a maternidade, nós temos que ser realistas e umas com as outras, né? E deixar claro que a maternidade ela é feita de desafios, né? Porque a vida é feita de desafios. Deus falou, né, para nós na palavra, né, que no mundo tereis aflições, no mundo tereis desafios, mas tem de bom ânimo, né? Temos que ter bom ânimo, né? Não podemos desistir diante dos desafios, diante das dificuldades. E a maternidade é isso, ela é feita de desafios, mas ela é uma delícia e ela foi feita para ser vivida. Tá, outro ponto que eu quero falar, tá aqui dentro, onde que tá? Tá aqui, que eu usei muito no começo pra ajudar também no bico, tá? Porque o meu bico, como eu comentei, ele não era muito projetado. Hoje, graças a Deus, eu acho que ele tá na medida certa, porque ele não tem mais esse problema. Mas no começo ele tinha muito dificuldade de conseguir fazer a peg prender e ficar ali sem ficar fazendo esse barulho, né? Porque o barulho indica que a pega ela não tá correta e que tá entrando ar e que depois vai dar cólica, vai dar gases. Então eu usei muito
esses bicos aqui, né, de silicone, também da marca Medela, eles são ótimos. O que eu usei foi de 20 milímetros. Ele é bem fininho, tem outras marcas. Eu só usei esse da Medela porque ele, pra mim, ele foi maravilhoso. Também ganhei. Ganhei muita coisa, gente. Eu já contei também no vídeo ali da maternidade que Deus foi muito maravilhoso. Quase todo o enxoval a gente ganhou. E esse bico aqui, ele é bem fininho, então ele praticamente ele não é para ter, né, uma alteração na sensibilidade ali da sucção pro bebê, tá? Então você dá uma olhadinha na auréola e gruda ali. Então eu usei muito esse daqui, usei muito no começo, até eu ver que ele acostumou e não precisava mais. O que mais eu usei e quero contar aqui pra vocês, que eu acho muito importante ter após iniciar a amamentação. Essa daqui são as bolachinhas que eles falam, que é para você colocar entre o sutiã e o seio, para a auréola ela não encostar no sutiã. Porque, gente, quando você tá no início da amamentação, como eu falei, o bico ele pode dar fissura, pode dar rachadura, pode sangrar devido a essas tentativas de sucção do bebê, enfim. Então pode sim doer muito. O meu não deu fissura, mas doeu muito meu bico. Então isso aqui pra mim ajudou muito. Eu usei muito as rosquinhas. Eu tenho 3 pares, 6 unidades e pra mim seria até bom ter mais, porque eu acho que 3 unidades era pouco. Porque como eu colocava isso aqui, quando vazava, molhava tudo, então eu tinha que trocar. Então eu acho que às vezes eu usava os 3 pares em um dia só. Então isso aqui pra mim foi essencial ter. E aí, como complemento, na frente, antes do sutiã, na verdade, isso aqui encostava aqui, ó, né? Que é o protetor para os vazamentos, né? Então eu colocava esse disquinho aqui de algodão, tá? Eu usei muito esse de algodão e eu também ganhei esse aqui, que ele é descartável, só que ele tem plástico, então diz que ele não respira tanto e não é tão bom, porque daí pode dar a candidíase mamária. Não usei muito, tá? Mas esse aqui, você abre ele e aí coloca também aqui na frente, ó, só que ele tem plástico aqui atrás, então ele não respira, né? Ele veda aqui o seio e aí você coloca aqui e ele coleta o leite quando começa a vazar, tá? Mas eu usei muito o de tecido mesmo, porque aí respira, né? Então eu usava isso aqui usei muito. Nem sei até quanto tempo. Hoje o meu seio, ele já não, a minha mama ela não vaza mais tanto, né? Meio que deu uma estabilizada, porque no começo, né, gente, pode dar até mastite. Já não tive mastite, mas quase cheguei a um dia de mastite, porque eu acho que eu não dei mamar de madrugada. Não tive, mas eu tive vários dias que os meus seios latejavam, assim, dava umas fisgadas, gente, irradiava assim, parecia que vinha do pé da ponta do dedo do pé e até o último fio de cabelo, assim, era bem doído. Eu passei por essa dor, que eu acho que não era uma mastite, porque diz que quando chega na mastite você não aguenta, né? Tem muita gente que vai até pro hospital, precisa até às vezes drenar, né? Fazer um dreno. Mas eu tive vários dias de muita dor, e esse foi um dos motivos também que eu cheguei uma vez a pensar em parar de amamentar, porque doía demais, ficava muito cheio, e aí se eu não dava de mamar, latejava. E esse aqui é um outro disquinho. Esse aqui, ó, até eu não mostrei, tem mais um aqui dentro, mas esse aqui eu não recomendo, tá? Que é um outro disco, só que ele é muito fino, ó, vê? E ele até não tem nenhuma forma boa, assim. Então, quando vocês forem comprar, eu recomendo comprar um bem grossinho, tá? Que tenha essa costura até com tecido atrás, respirável, tá? Esse aqui não gostei. E esse aqui, gente, eu usei quente e frio. Ele não tem nada aqui porque um dia estourou, eu coloquei no micro. Acho que eu coloquei muito tempo e aí estourou. Ele vem umas bolinhas aqui dentro de gel
onde você pode colocar quente e frio, e aí acho que um dia passou do tempo indicado, estourou tudo, e aí eu não consegui mais usar, nem comprei mais. Mas em alguns dias eu usei isso aqui no começo e foi muito bom, que é uma... como é que chama? Uma bolsinha, né, térmica, que daí você pode usar no quente e frio. Usei bastante gelado, porque o quente faz produzir mais o leite, né? Se você toma um banho com água muito quente, direto caindo sobre a mama, você vai estimular a vir mais leite. Então eu usava o gelado para dar uma acalmada na produção. Então, sobre os acessórios de amamentação é isso. E aí eu queria mostrar para vocês também, de uma forma mais rápida e breve, as mamadeiras que eu utilizei, as marcas que para nós foram muito boas. Eu usei essas 3 marcas aqui. Nós usamos a Dr. Brown's, todas as 3 de plástico, tá? Não optei pela de vidro. Uma porque a gente ganhou várias de plástico e, pra ser bem sincera, assim, eu não tenho muito caô com muita assim, preocupação com esse negócio de contaminação de plástico, porque, enfim, né, eu sei que o material de vidro ele é muito mais indicado, mas a gente acabou usando a de plástico. Então a gente usou muito essa da marca Man aqui, Man, que ela é muito fofinha, ele gostava muito dessa mamadeira, a gente usou ela muito. E essa daqui da Avent, da Philips, usamos muito, e a gente usa até hoje, daí no tamanho maior. E essa da Dr. Brown's aqui, ela também é muito boa, e ela é a única dessas pequenininhas aqui que a gente usou que tem esse método aqui de tirar as bolhas de dentro para evitar a cólica, né, no bebê. Então, ela é muito boa e a gente ainda usa ela porque a gente tem o bico número 1, que é aquele ainda que é o que ele tá usando. Então, essas 3 mamadeiras aqui nós utilizamos e eu super indico, e acho que das 3 a gente indica mais essa da Philips, da Avent. Ela é muito boa. E aí você consegue depois tem kit que vem em tamanhos maiores. E um detalhe dessa daqui que as outras não tem, o bico dela, ela imita a auréola. Ela tem os gruminhos, que eu não lembro como que chama, mas ela tem essas bolinhas que imitam acho que é o gruminho que fala, né? Que a auréola forma das reservas de leite. Então o bebê, ele tem uma percepção de que tá mamando no bico do peito, tá? E a gente também usou, eu digo a gente porque o Alexandre me ajudou, né, na amamentação e me ajuda até hoje, né? E muito obrigada, amor, um agradecimento aqui. Porque o Alexandre é um paizão, gente, um paizão. Te amo, amor. E esse aqui são os coletores de leite, que não são elétricos, né, são os manuais, para você colocar e tirar o leite. Eles estão, até parece que tá meio sujo, mas não é sujo, porque quando a gente coloca na máquina de lavar aqui, o sabão da máquina ele deixa com essas bolinhas, parece que tá sujo. Eles me ajudaram muito no começo a tirar o leite quando começava a pingar. Tipo assim, tô andando pela casa e não queria extrair o leite e ficar parada na tomada extraindo. Aí eu andava com isso aqui. Só que chegou um momento que eu andava pela casa fazendo as coisas, ia botar roupa pra lavar, ia lavar a louça, caía. Gente, eu perdi o leite todo. Cheguei a perder até o colostro. E aí eu entrava em prantos, né? Porque leite a gente sabe que é algo muito rico, né? E aí eu fiquei muito decepcionada. Depois de acontecer várias vezes isso, eu falei, chega, não vou mais usar isso aqui. E aí eu deixei de usar eles devido realmente à situação, por eu ficar andando com ele, que não é o indicado, né, gente? O certo é você colocar isso aqui e esperar. E aí você faz isso aqui e solta, e aí ele gruda ali no mamilo e o negócio funciona, tá? Eu tirei muito leite com isso aqui e perdi muito leite. E aí eu vou passar agora, pra gente fechar, não estender muito, para as máquinas que eu usei e eu uso até hoje, tá? Extratoras de leite. A primeira que eu usei, que eu ganhei da Bárbara, foi uma amiga, essa Lanzino, eu nem sei se chama assim, Lanzino, acho que é. Essa daqui, essa marca é muito boa, essa marca, esse modelo de extrator é muito boa, só que eu não sei, esse plástico aqui, ele não funcionou
pro meu seio, não dava, sabe? Não funcionou, então eu acabei não me adaptando muito com essa marca aqui, esse modelo, e aí eu ganhei do seguro aqui do plano dele, a gente ganhou essa máquina aqui, que eu solicitei, que a gente pode solicitar e a gente ganha, e ela é muito boa também. Outra marca que também é da Zomi, é uma marca muito boa, também é digital, é excelente. Só que eu não me adaptei também com o bico. Enfim, aí o que eu fui entender depois dessas duas máquinas? Que existem os bicos que você pode comprar, reposição e alternar com o tamanho, o formato, enfim. Mas eu não me adaptei também, gente, com essas duas máquinas aqui, porque as duas, ambas, elas são com fio. Então você tem que parar na tomada e ficar ali extraindo leite, né, com toda a tua paciência, todo o teu tempo, toda a dedicação, esperar extrair o leite. Então isso pra mim, uma pessoa um pouco, né, agitada, movimentada que sou, e impaciente, não foi tão bom. Então eu cheguei um momento e falei, amor, Alexandre, eu acho que eu vou comprar uma máquina extratora, que eu conheço uma amiga minha, que tem uma máquina extratora, que ela é sem fio. E aí ele super me apoiou, ele falou, amor, vamos comprar. E aí então eu comprei essa aqui da Moncos, que ela é sem fio e ela é maravilhosa. Eu amo essa máquina, porque ela traz a liberdade, ela traz a opção de vários bicos, o que as outras também devem ter, mas o legal é que vem aqui no kit já os bicos, então veio vários, não é bem bico que fala, né, gente, é adaptador para a auréola, né, então vem vários tamanhos, então eu pude escolher o tamanho ideal para minha auréola, tá, veio junto, então isso pra mim foi excelente, né, tem várias opções de tamanho e aí eu optei pelo que mais se encaixou pra mim. Então, eu super indico essa marca aqui, eu já indiquei pra várias amigas, lá no meu Instagram, eu já até passei o link dessa extratora aqui de leite. Eu vou colocar o link aqui também na descrição, pra se vocês quiserem adquirir. Ela é maravilhosa, essa marca é muito boa, eu amo ela. Amo de paixão, uso agora até pra vocês terem conhecimento, no começo eu extraía umas 3, 4 vezes por dia. Aí comecei a ter essa dificuldade de que tinha que parar, e aí pra mim isso era muito desafiador de ter que ficar parada. Aí eu comecei a reduzir, aí eu falei pra ele, não, pro Alexandre, não tá certo, né? Eu preciso continuar tirando, eu quero ter um estoque de leite, mas ficar parada aqui não tá funcionando. Aí foi onde eu comprei ela, e aí eu posso fazer o que eu quero. Até lavar a roupa, lavar a louça que eu queria fazer com o coletor manual, eu consigo, porque ela fica bem firme, sabe? Bem firme mesmo. Então, não é muito indicado se abaixar muito, fazer, né? Virar de ponta cabeça, mas eu consigo fazer isso aqui, dar uma virada assim, porque não vaza, tá? Não posso fazer totalmente esse movimento para baixo, porque sim, vai vazar. Mas se você fizer um movimento mais assim, moderado, não vaza, tá? Então essa foi a extratora que mais me adaptei, né? Que traz aí essa facilidade de poder se movimentar, e eu não sei porquê, mas ela foi a que também a mais extraiu leite até agora de mim. Então acredito que ali o adaptador da auréola, essa facilidade de você tá andando, porque também um ponto, né, importante para você ter uma boa produção é você estar com prazer, assim, né? Se você tá bem, se você tá satisfeita com esse processo, né? Com esse método, você vai produzir bem, né? Você vai ter bastante leite. Então, como eu não era muito satisfeita com o método de ter que ficar parada, eu acredito também que eu não conseguia produzir muito. E com essa máquina, podendo fazer as coisas que eu quero fazer, né? Perambulando pela casa, vem muito leite. Então, pra mim, realmente foi muito boa. Então, isso tudo foi o que eu usei, né? Eu quis separar isso, esses materiais, esses produtos para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, quem tá planejando aí passar pela maternidade, pela amamentação. Eu sou super defensora da amamentação, tá? Se for se cabe um conselho aqui, eu indico e sugiro que você amamente
em livre demanda, se for, né, da sua vontade, se for possível também, porque, gente, eu sou muito grata a Deus porque hoje eu tenho a possibilidade de fazer a livre demanda, porque eu, né, não estou trabalhando fora, né? Então eu fico dentro de casa, eu tenho essa possibilidade, essa disponibilidade de tempo para poder oferecer, né, a livre demanda para o Caleb na hora que ele quer, né? Então Deus é muito bom e hoje eu tenho essa possibilidade. E é isso, gente. Esse é o tema que eu queria trazer um pouquinho para vocês. O nosso neném aqui continua dormindo. Eu acho que ele tá numa soneca recuperadora. Graças a Deus, tá dormindo bem. E espero que vocês tenham gostado, né, sobre esse tema da amamentação. Se vocês querem ouvir mais, né, sobre algum outro detalhe, algo mais profundo, me deixa saber, escreve aqui no comentário, me chama. Se você ainda não me segue lá no Instagram eu passo diariamente para falar sobre a nossa rotina, sobre como tem sido a maternidade. Então, se você ainda não me segue lá. E agradeço por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse material, novamente se inscreva, curta e compartilha. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!